Agora a gente vai receber aqui na nossa sala o Dr. Ronaldo Brandão. Ele é Master Programador Neurolinguístico Terapeuta, né? Para o pessoal saber um pouquinho mais fácil, né? Fica mais simples. Seja muito bem-vindo, tudo bem, Ronaldo? Muito obrigado. Muito feliz em estar aqui, participando desse espaço tão especial, tão produtivo, tão rico. Já fica minha gratidão aqui para a Bárbara, para o Renato, para a Lélia, que foi minha ponte, para todo acolhimento, e para os meus amigos, família, para Deus, todos aqueles que têm nos apoiado a crescermos e construirmos. Isso é o mais importante, né? É verdade. Doutor, há uma diferença entre objetivos e metas? Sim. O objetivo ele tem a ver com os nossos sonhos. O objetivo tem a ver com aquilo que faz mais parte da nossa essência, os nossos sonhos, o resultado que almejamos atingir. Metas é o caminho para poder chegar lá. Então, o objetivo é o resultado que eu espero atingir. Tem a ver com os meus sonhos, com a minha essência, com a minha identidade. Metas é o caminho para poder chegar lá. Porque nós sabemos que da pandemia para cá, de 2020 para cá, as pessoas andaram muito sem foco, sem rumo, desesperadas, ansiosas. Até nós temos um doutor Sandro, né, Bárbara? Sim. Que toda quarta-feira ele tem dado aqui uma palestra. Uma aula, uma né? aula sobre emocional, né? saúde emocional, na base, na área da ansiedade. Então, ultimamente, as pessoas têm andado assim muito desfocadas, muito sem foco. E o senhor veio trazer hoje aqui a respeito disso, falando a diferença do objetivo e da meta. E quando aquela pessoa ela não tem a meta concluída na sua mente, né? estabelecida, como fazer? Bom, antes de entrarmos como fazer para poder elaborar uma meta, eu proponho ampliarmos nossa consciência sobre a importância do objetivo, sobre a importância da meta. Porque se tivermos as ferramentas, mas não tivermos consciência, são ferramentas que estão ali, mas sem a motivação, sem o sentido para usar aquela ferramenta. Então eu proponho que expandimos nossa consciência a respeito sobre a importância de se ter os sonhos objetivados, bem definidos, para compreendermos o quanto isso contribui para a saúde emocional e entendermos também a importância da meta, do lugar dela, e aí sim, depois, esse é o último passo, elaborar. Então, me permita, para termos um pouco, oferecer uma metáfora visual, de visualização, para a gente compreender um pouco isso. Eu gostaria de, me permitem, convidar o telespectador para também interagir. Sim, claro. Eu gostaria que você, telespectador, que está aqui nos acompanhando, que participe também dessa vivência como se você estivesse aqui. É simples. Eu vou convidar os nossos colegas aqui para participarem dessa vivência, é uma vivência simples, mas se vocês se sentirem à vontade, façam aí também na casa de vocês. Convido vocês a interagirem também, tá bom? É simples. Eu vou convidar para vocês fecharem os olhos nesse momento. Certo. Isso. Tome uma respiração profunda. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca lentamente. Relaxe. Vem permitindo que a sua mente se conecte nesse momento ao seu corpo. E venha habitar nesse lugar seguro que é o seu corpo. E venha perceber no momento presente. O agora. Que todas as vozes internas, que todos os estímulos externos nesse momento se calem. Apenas ouça a sua conexão, apenas perceba a conexão da sua mente morando no seu corpo agora. Isso, muito bem. Eu convido você a imaginar, apenas usar a imaginação, aquela imaginação incrível que a nossa criança interna é capaz. Imagine um pequeno barco no meio de um oceano. Um pequeno barco no meio de um oceano escuro. E esse barco também está escuro. Você olha para frente, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás.
e você se percebe cercado pelo negror da noite e por um imenso oceano escuro. Isto. Perceba aí qual é a sensação que vocês têm de estar num pequeno barco, sem luz, cercado pelo negror da noite, no imenso mar. Qual é a sensação que vocês têm? Eu gostaria de ouvir vocês. De insegurança, né? De insegurança. Renato? De medo. Insegurança, medo. Perceba você aí, telespectador, qual a sensação que você tem de se perceber nesse pequeno barco, cercado pelo negror da noite, por um imenso oceano. Qual é o sentimento que você tem aí? Medo, insegurança, e você? Agora imagine, apenas imagine que a luz desse barco é acesa. A luz do barco é acesa. E agora ali você consegue visualizar, enxergar um banheiro. Você consegue visualizar ali um frigobar com água, com alimentos. Você consegue visualizar o leme. Algo muda aí? Total. Sim, com certeza. O que muda, Bárbara? Você, né, já fica mais tranquilo. Alívio, né? Esperança. Uma Alívio, tranquilidade, né? tranquilidade, esperança. Isso porque só acendeu o barco, não é isso? Sim. Isso. E você, telespectador? Perceba aí. Vem aqui com a gente. Agora, imagine, apenas imagine, que vocês encontraram um manual dentro desse barco, onde explica como utilizar esse barco. Como ligar o barco, como guiar o leme. Mas, acima de tudo, como usar uma bússola que te leve a um farol. Algo muda? Sim. A confiança aumenta, né? Verdade. A confiança aumenta. Renato? A confiança aumenta. Sim. E você, telespectador, vem com a gente. Percebe o que muda aí? Isto, muito bem. Agora imagine vocês. Vocês teriam coragem. O que vocês fariam, já que a confiança aumenta? Já que a esperança e tem mais tranquilidade? Qual a ação que vocês teriam nesse momento? Eu já pegaria o manual e já tentaria Seguiria colocar, ele, né? colocar Colocar o barco tudo em em prática. movimento. Isso. Já com Praticava. então, com essa esperança, com essa confiança aumentando, já teria ação de pegar o barco e colocar em movimento. Isso. Então, visualiza aí você colocando o barco em movimento. Ouça o barulho do motor. Ou perceba o barco se movimentando. Perceba a sensação que é ver esse barco se movimentando, ouvindo o barulho dele. E agora ele está se movimentando. Tudo bem, o mar é tudo escuro ainda, mas o tempo vai passando e lá na ponta, você vê um pequeno ponto de luz. Algo muda aí? Sim. O que muda, Bárbara? Tô chegando. Tá chegando. Tô chegando. A esperança continua. A esperança continua. Então vocês estão indo na direção desse farol. Mas só que no meio do caminho vem um vendaval e trava o barco. Perceba o que você sente. Quando você está em direção ao seu farol, ao porto seguro, e de repente, inesperado acontece e trava a sua jornada. Algum sentimento muda? Sim. Sim. Aí o medo, O né, medo. aparece. Medo de perder. Medo de perder, medo de não alcançar, o medo Sim. aparece. Mas vocês têm um manual. E esse manual explica como consertar o barco. Alguma ação é feita ou não? Vocês ficam no medo? Sim, com Não, certeza. já vou procurar o que fazer para sair dali. Se organizar, né? Se organizar, procurar o que fazer para sair dali. E vocês arrumam o barco e continuam. E vão seguindo. E cada vez mais vocês percebem esse farol chegando mais perto e mais iluminado. Até que vocês percebem o barco de vocês totalmente iluminado. Terra firme. O barco estaciona e vocês descem.
terra firme. Algo muda? Sim, total. O que muda, Bárbara? Segurança, alívio, né? Até a autoestima da pessoa que estava com medo de perder, de que alguma coisa iria acontecer de pior, Já muda. né? Já muda. Medo, o medo se dilui. Agora, no lugar do medo, começou a ver esperança, começou a ver alívio, agora começou a sentir a sensação de segurança. A estima começa a se elevar. É isto? Isso. Sim, sim. E você, telespectador? Pode abrir os olhos. Gente, Legal, né? A gente entra na Rapaz, eu história viajei mesmo, agora, hein? né? Gente, muito legal. Ó, eu viajei, doutor. Peraí que eu tô chegando. Né? Tô voltando Tô voltando. pro estúdio, Pro estúdio. sentando aqui. Gente, olha. Mas eu percebo uma acuidade muito aguçada em vocês, sabiam? É. Vocês entram com facilidade. Sim. Seriam ótimos pacientes com a Paciente programação modelo. neurolinguística, Que legal. Isso porque nós- Isso é o que você faz quando você entra na programação, usando a programação neurolinguística. neurolinguística. Só que o que faltou aqui foi uma pequena técnica metafórica de visualização, mas a Tá. programação neurolinguística, ela explora as vias sensoriais. A visão, o som, o olfato, o tato, as vias sensoriais, né? Então, Mas é legal porque até na hora que ele falou do barco, não sei você, mas eu consegui me sentir flutuar. Não, eu viajei, no lugar, sério, tô falando assim, sério, eu viajei, eu não estava aqui, gente, sério, eu viajei mesmo. E é algo assim muito interessante também, doutor, que as pessoas, isso porque o senhor está aqui, né, nos passando essa administração. As pessoas, se elas parassem um pouquinho de ficar afoitas, desesperadas, nervosas e descansassem. 5 minutinhos, né? Gente, Respirasse. eu creio que acho que nem passou de 5 aqui, Não, né, acho que Bárbara? não. Se a pessoa parasse um pouquinho para relaxar, descansar a mente e não ficar pensando em problemas como ela fica diariamente pensando, com certeza as pessoas não ficariam desfocadas, sem meta, sem objetivo hoje, nos últimos tempos. Certeza. você trouxe algum... dá vontade de ficar aqui aplicando Não é? técnicas com vocês. Não é, doutor? Não é Vocês mais ou têm um menos- programador neurolinguístico, não é possível. Eu já fiz alguma coisa parecida já. Porque é isso mesmo que você está falando, Renato. Inclusive tem uma técnica interessante que é a respiração consciente, que traz a pessoa para o seu eixo de estabilidade, equilíbrio, presença e conexão. Esse é o eixo zero, para a pessoa poder enfrentar um desafio. É o eixo zero. E aí, quando nós estamos para o eixo zero, nós conseguimos agora estar pronto para poder retomarmos os nossos objetivos. Mas para isto, Renato, é necessário ter claro o objetivo. O objetivo, Sim. né? O sonho, né? Até a nossa frase do dia, né? Hoje Tem tudo fala- a ver, tem né? tudo a Que ver. fala, não destrua os seus sonhos, destrua os seus limites, né? Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Então, realmente, concretize os seus objetivos, né? Para você ter aonde chegar, né? Isso aqui, o caminho realmente é aquilo. A gente vai entrar no caminho, às vezes vai ser difícil, às vezes vai balançar, vai vir uma tempestade, vai vir uma enfermidade, vai vir alguma coisa que vai querer te tirar do foco, mas eu preciso lembrar do meu objetivo, onde eu quero chegar, né? Não é o Perfeito. caminho que vai definir, né, quem eu sou nesse tempo, né? O caminho, ele tem... o caminho, ele tem um objetivo de construir, fortalecer a persona do caminhante. Para isto, é necessário que o caminhante ele esteja consciente do caminho. Se ele tiver com foco somente no objetivo, no resultado, e não perceber o caminho, ele não aprecia a caminhada. Ele não aprecia Não o acha caminho. beleza em nada, né? Isto. Então, quando ele chegar no resultado, ele vai ter... Isto possivelmente pode gerar uma ansiedade Sim. para que esse resultado venha logo. E quando esse resultado chegar, vai ser aquela pessoa que é o Alexandre o Grande, né? Conquista, mas não vive. Sim. Ou então, o caminho inteiro da pessoa é um tormento. A pessoa vive lutando, ela luta, ela não desfruta do caminho, ela luta para chegar ali. E aí, quando chega, ela lutou tanto, ela tá tão cansada que ela não consegue
desfrutar. Nossa, dá pano pra manga, né? essa conversa. Mas, voltando aqui. Quando se fala do barco, esse exemplo metafórico, o barco, ele pode representar o autoconhecimento. Quando eu exercito o autoconhecimento, quando eu começo a me conhecer, é como se eu estivesse acendendo as lâmpadas, as luzes desse barco. Lembra que o barco estava escuro? Sim. O que aconteceu quando o barco se acendeu? Dá aquela tranquilidade, né? Quer dizer, tem comida ali. Uhum. Quando eu desenvolvo o autoconhecimento, eu começo a perceber em mim valores que podem me nutrir. Eu posso perceber em mim um exemplo, como falamos, um banheiro, que é onde podemos nos limpar. Sim. Eu posso perceber os alimentos para me nutrir. Eu posso perceber forças, coragens, talentos para poder ligar o barco, assumir o leme e fazer com que esse motor da vida ande. O autoconhecimento permite isto. O movimento com maior segurança, com maior confiança. Só que isso não basta. O que muitas vezes, será que já nos percebemos nos movimentando na vida cheio de coragem, com talentos, mas sem resultados? Sim, né? Várias vezes, né? Acho que E você todo mundo percebeu, já passou. Bárbara, que esses 5 minutinhos que nós tivemos aqui agora, não foi necessário não teve nada espiritual. Sim. Foi algo assim, não. né? Porque alguém que possa Porque estar... também as pessoas podem entender isso como alguma coisa ligada à espiritualidade. Uhum. Será que é o quê? Alguma coisa espírita, católica, evangélica? Não teve Tem nada a voltado ver, né? à É uma espiritualidade. programação do cérebro, onde cérebro. a gente entra ali, né? Isso. Porque a pessoa ela fica muito, né, no dia a dia e trabalha assim muito a mente. Então a pessoa ela não para, não centraliza. Porque se todos parassem um pouco e fazer um tipo de meditação dessa, 3, 4 minutinhos, com certeza elas estariam mais focadas para traçar suas metas no seu dia a dia. Sim. Não ficaria muito... A ansiedade, como já foi falado pelo doutor, né, iria diminuir, né, isso, doutor? A ansiedade diminuiria e as pessoas elas seriam mais o quê? Mais focadas. Sim, realmente isso, existe alguma confusão, pode haver alguma confusão, mas é como se fosse quando a pessoa para poder fazer uma prece, ela entra em estado de concentração. Sim. Só que nesse momento você se concentra na sua respiração, para você se acalentar, entrar num eixo de equilíbrio, acalentar as vozes internas que nos deixam ansioso, que desfoca o nosso olhar dos nossos objetivos. Só que isso é um ponto de equilíbrio, é um ponto de partida. Eu preciso estar no meu eixo, calmo para fazer uma oração. Exatamente. Calmo para poder ouvir uma mensagem, calmo para poder ler um livro e absorver. Sim. Só que isto, quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente percebe quais são os nossos medos, nossas forças, é um começo, é um ponto de partida. Depois, o próximo ponto, usando a metáfora, o que é o farol? O que representaria o farol para vocês? Talvez uma pessoa que você tenha segurança, que você guia. Quer encontrar ali, sei lá, teu pai, tua mãe ou teu marido, uma pessoa que você tem segurança ali. Quando você olha para aquela pessoa, você fala, ufa, não tô sozinho. Se sente firme, né? Na minha opinião, seria isso. Interessante. Então, esse farol, ele representa o objetivo, o sonho que cada um tem de alcançar. É o que oferece sentido. O ser humano, para ele ter saúde emocional, ele necessita ter um farol, que são sonhos objetivados, que ofereçam sentido para essa navegação. Porque se não tiver um farol, é como um barco no meio do oceano, à sorte de qualquer vento. Pessoas que vivem vulneráveis, que vivem sem sentido. E viver sem sentido, isso gera... Se eu não tenho sentido para viver,
Eu fico ao léu. Gera angústia, frustração. Depressão. Né? Depressão. Tantas coisas, né? É bem complicado. E como o Renato falou, você viu o que ele disse? Até a autoestima aumenta. É verdade, Autoestima Ronaldo, aumenta. é verdade. Porque uma pessoa num barco sem direção, ela não é a protagonista da sua história. E quantas pessoas têm os seus barcos dirigidos por outras, né? Então é até legal fazer essa visualização, porque você pode até fazer uma visualização, porque se a pessoa, eu não consigo ser a pessoa que controla a minha vida. Então você pode fazer essa, né, imaginar, fecha o olho lá, imagina que você está tirando aquela pessoa do controle e você entra ali no controle, mesmo que você, isso aí, acho que você vai dando para o seu cérebro comandos para ele entender, opa, não, peraí, então, se ela imaginou isso, então tem alguma coisa errada, é ela que comanda. E aí você vai burlando o seu cérebro de uma forma boa, reprogramando, é essa a palavra, reprogramando. Isso é reprogramação neurolinguística. E você foi perfeita no seu comentário, foi muito feliz. Que legal. Porque se de repente a pessoa é aquela pessoa que não se sente autoconfiante, aí numa visualização dela, ela percebe que tá um pai, tá a mãe, tá o esposo controlando o barco dela, é interessante. Como seria você tirar essa pessoa e colocar você aí? Aí você vai questionando seus sentimentos. O que eu sinto, né? Acho que é legal isso, aí a pessoa né? pode Quem sentir. que sou eu? Sim. Né? A pessoa ela vai auto se conhecendo também, né? Exatamente. E até no fato de você perdoar, pedir para perdoar alguém. A gente pode fazer isso também, essa visualização. Eu não consigo falar com a pessoa, mas eu posso ir visualizando isso. E aí, isso, trazendo para o meu subconsciente essa informação, isso pode me gerar uma facilidade para perdoar uma pessoa, pessoalmente? Absolutamente. Aí o que acontece? Coloca no lugar do farol o lugar que ela quer chegar. Então imagine que você está precisando perdoar alguém. Tá. Então você coloca naquele farol ali o lugar que você quer estar. Imagine lá no farol, você chegando lá, você com essa pessoa. Como você se imagina da pessoa? Eu imagino abraçado com essa pessoa. Como que é o semblante dessa pessoa olhando para você? É um semblante leve. Então a pessoa consegue visualizar aonde ela quer estar. E aí se a gente explora como é que é o cheiro, de repente a pessoa pode até lembrar do cheiro da pessoa. Verdade. Como que tem algum som aí? Eu consigo lembrar do som da voz da pessoa. Faz tempo que eu não ouço esse som gentil. Sim. E aí isto pode gerar na pessoa motivação para a pessoa ligar o barco e falar, é lá que eu quero. Só que no meio do caminho pode vir o vendaval. Só para a gente estar declinando no encontro? Daqui a pouquinho, ainda temos uns minutinhos aí. Só um detalhe, o farol, eu preciso deixar essa informação para os nossos telespectadores. Existem algumas necessidades básicas para que o ser humano, ele em relação à vida, ele consiga desenvolver saúde emocional. Então existe a necessidade de se relacionar com a vida para poder crescer espiritualmente. Necessidade de desenvolver a saúde emocional, a saúde física, a saúde intelectual, conhecimento, a vida profissional, financeira, relacionamento familiar, conjugal, social, lazer. Então esses são alguns setores básicos que, quando o ser humano começa a entrar em contato com ele, com esses setores e fazer com que esses setores se movam, isto proporciona saúde emocional. Quanto maior o equilíbrio, mais o motor gira. Então, eu encorajo você que está aí desse lado a expandir mais a sua consciência sobre o que você almeja para a sua vida. Quais sonhos você almeja conquistar? E não ficar só no mundo dos sonhos, objetivar isso. Anotar, escrever os seus sonhos para cada setor desses. E para que você tenha uma direção, um sentido. Colocar a data, né? O dia que eu vou começar, o dia que eu vou terminar. E em né? busca daquilo, né? Não adianta ficar falar, colocar objetivo e a pessoa não foi em busca daquilo. Agora o farol é o objetivo, são os sonhos. Sonhos, só por sonhos, eles tendem a se diluir. Sonhos objetivados, escritos, é como um farol que ilumina e nos dá direção e sentido
A pessoa com sentido na vida, ela tende a ter maior saúde emocional, confiança, Sim. maior prazer, maior realização. Ela sabe para onde está indo. Agora a Bárbara ela trouxe um ponto fundamental para poder chegar lá, que são as metas. Sim. As metas é o caminho que eu faço, são as submetas, são as pistas que evidenciam que eu estou chegando no caminho. Porque sonho, se você tiver o farol, só os sonhos e não tiver o planejamento para poder chegar lá, a tendência é se perder no meio do caminho. A tendência é sofrer de procrastinação, dificuldade de disciplina. Então, quando se tem metas traçadas para poder chegar no sonho, é mais fácil a capacidade de foco, de disciplina, e cada submeta atingida é uma evidência de que eu estou no caminho certo. Isso me automotiva, me gera a sensação de realização, isso contribui para a minha saúde emocional, para a minha autoconfiança. Eu vou dar um exemplo. Que até o mural dos sonhos, né? Isto. Você ia falar isso? É. É? Oh, toca aí. O mural dos sonhos, né? Que é muito legal. Eu chamo quadro dos sonhos. Quadro, legal. É. Mas antes de entrar no quadro dos sonhos, eu lembro que quando eu fui para uma festa, e aí nessa festa, como era no interior, era muito longe da cidade, e eu e os meus amigos íamos à noite, era escuro. Imagina, uma estrada escura, cheia de mato. E lá no mapa tinha assim, alguns sinais que nós estávamos no caminho certo, é que tinha fitas fluorescentes nas árvores. Gente, o carro demorava, andava, e a gente está no lugar errado, agora vai demorar, a gente perdeu a festa, daqui a pouco a gente via uma fita fluorescente. Aquilo dava um alívio. Dava aquela acalmada. Estamos certo. Então as metas, elas servem para isso, para evidenciar de que estamos no caminho. Sim. E acalmar a nossa... por isso proporciona saúde emocional, porque traz calma, traz segurança. Bom. Ronaldo, fala um pouquinho do Mural dos Sonhos, que a gente está aqui quase no finalzinho do nosso programa. Então, fala o Mural dos Sonhos, já fala os seus contatos pra gente também, né? E volta numa outra oportunidade, porque tem papo, muito papo aqui, viu? Então, por favor, pode ir. Então, a Bárbara falou Mural dos Sonhos, mas eu gosto de chamar de Quadro dos Sonhos. E algumas pessoas que já participaram no processo comigo, que tem o Quadro dos Sonhos, elas sabem a importância disso. Eu posso dizer que eu tenho tido a alegria de ver vidas fluindo, o barco navegando, porque agora tem um farol. E é inacreditável, de barcos que estavam ali desacreditados, que poderia navegar, estão navegando e crescendo. O Quadro dos Sonhos, ele funciona da seguinte forma: se de repente depois, num outro momento, a gente oferecer um espaço aqui só para explicar como funciona o Quadro dos Sonhos. Então vamos fazer assim, ó. Você não vai explicar do Quadro dos Sonhos. Você vai voltar numa nova oportunidade que eu quero que a gente vai fazer aqui no nosso palco. Nossa, que top. Quadro dos Sonhos. Vamos fazer? Fechou. A gente pode fazer? Vamos fazer, fechou. Fechou? Fechou. Porque se a gente falar também muito rápido, as pessoas não vão entender. Direitinho como que a pessoa faz, a programação, os meses. Eu quero, a tudo gente vai fazer aqui para você aprender. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar com vocês, então. Então, fechou. Fechou, fica combinadíssimo. Então, deixa seus contatos pra gente, Ronaldo, antes de você ir embora. Onde que é? Aqui, ó, por essa aqui do meio. Tá. Para quem precisar de orientação, de suporte, para desenvolver saúde emocional, para desenvolver a capacidade de liderança, de autoconhecimento, de autoconfiança, capacidade de melhorar a comunicação, meu telefone é 98702-8036, 98702-8036. DDD 011, lembrando. Isso, 011. Ronaldo, muito obrigada. Então, ó, já ficamos aqui para uma próxima pauta, para ele ensinar a gente a fazer o Quadro dos Sonhos, tá bom?